sim, haverá um lugar, haverá um momento em que Deus irá intervir de forma drástica aqui na terra e irá mudar todas as coisas, todas as essências. O que é maldade haverá de ser retirado, haverá de ser expurgado do mundo, e é um lugar onde haverá apenas a paz, a harmonia, amor, comunhão, esperança. A palavra de Deus fala que é um lugar onde as pessoas viverão em comunhão perfeita com Deus e em comunhão perfeita uns com os outros. É isso que a palavra chama, ou retrata, ou fala sobre reino de Deus. Agora, enquanto eu falo, eu gostaria de pedir que todos pudessem tirar os seus telefones celulares ou desligá-los, para que não possa tirar a atenção de vocês. O Senhor Jesus Cristo, no livro de... Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias agora nesse momento. Estou gravando. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 42. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 42, a palavra nos diz assim: saindo dali, saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que o Senhor Jesus não o deixasse. Jesus, porém, disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também em outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. O Evangelho do Reino de Deus. Que reino é esse? Que reino é esse que o Senhor Jesus Cristo disse que era necessário que ele saísse para falar, que ele saísse para pregar, que ele saísse para anunciar esse reino? Algumas vezes, em alguns pregadores, quando se fala sobre o reino de Deus, a gente observa no discurso de que a expectativa do reino de Deus é essa expectativa apocalíptica, essa expectativa de fim de mundo, no qual Deus irá intervir. E nós falamos aqui no início, na introdução dessa mensagem, que eu acredito de fato de que haverá um momento em que Deus irá intervir na história da humanidade, tirando toda a maldade, toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, a um lugar que será de fato perfeito. Mas o Senhor Jesus, nos seus discursos, quando ele ensinava, quando ele falava muito sobre esse reino. O que acontece nos nossos dias é que muitas pessoas simplesmente, por terem ouvido tanto de pregadores de que esse reino ainda está por vir, é esse reino escatológico de final de mundo, e muitas pessoas se apegam no livro de Apocalipse e lê Apocalipse nessa espera angustiada. Enquanto esse reino não vem, o que nós fazemos então? Enquanto o Senhor não intervém, o que nós fazemos? Algumas pessoas sugerem de que a postura e a posição dos que creem no Senhor Jesus Cristo deve ser de parar, esperar. É de espera. Algumas pessoas ainda mais espirituais, elas dizem que enquanto o reino não vem, deve ser uma espera de louvor. Vou louvar a Deus, cantar a Deus, vou glorificar ao Senhor Deus, enquanto Ele não vem. E algumas ainda vão muito além, dizendo porque quando a gente louva, é a única coisa que a gente vai fazer no céu. É louvar, é louvar, é louvar. Pois se for para louvar, e se o céu for só isso, eu quero ficar distante da irmã Marildes, porque ela é desafinada, e passar a eternidade ouvindo ela cantar meu pé do ouvido, vai ser um inferno, mesmo eu estando no céu. De forma que o céu, de fato, ou esse reino de Deus, no qual o Senhor Jesus Cristo ensinou, no qual o Senhor Jesus Cristo falou, no qual o Senhor Jesus Cristo anunciou, é o reino de Deus que todos nós anseiamos, simplesmente porque é um reino que está inserido, infiltrado, está adentrado num outro reino, que nós falamos aqui há 2 domingos atrás, do reino das trevas. De forma que o Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele disse que quando nós formos orar, nós digamos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
De forma que esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que nos criou, esse Deus que salvou pessoas, Ele não está interessado apenas de que nós fiquemos louvando ao Senhor Deus e esperando enquanto Ele não intervém. Ele conclama a Ti, Ele chama a mim, Ele chama a todos nós para que nós possamos fazer com que esse reino se expanda aqui, agora, nesse momento, enquanto nós estamos vivos. O Senhor Deus, Ele instala o reino dele, não apenas nesse momento escatológico, de fim de mundo, de arrebatamento, mas Ele instala e Ele insere esse reino hoje, é aqui e agora. Mas que reino é esse? Quais são as características desse reino de Deus? Muito se ouve falar sobre, principalmente nesse período de campanha, sobre ser luz nas trevas. Ser luz nas trevas. Quando o Senhor Jesus Cristo falou que os seus discípulos, esses que creem nele, esses cidadãos do reino de Deus, eles eram pessoas que simplesmente iriam transparecer, iriam refletir de forma natural essa luz desse reino, nesse reino de trevas no qual o reino da luz está inserido. Meus queridos irmãos, esse reino do qual o Senhor Jesus Cristo disse, pregou, pregava por todos os lugares, que essa mensagem do reino chegou até nós, é o reino que precisa ser inserido nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso povo, no nosso país. E as características desse reino são características que muitas vezes não tem nada a ver com essa ideia de que aceitar Jesus para que a sua vida seja mudada. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que a expansão do reino de Deus se refere a essa questão de que você tem que sair da sua religião para entrar na minha religião, porque a minha religião é certa. Quanto mais pessoas estiverem inseridas na minha religião, então o reino de Deus está crescendo, porque o reino de Deus cresce pelo número de pessoas que estão inseridas nesse reino físico. O Senhor Jesus Cristo falou que o reino de Deus, ele é composto por pessoas que estejam dispostas, prontas, desejosas de realizar algumas obras aqui na terra, que são características fundamentais desse reino. No livro de Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo disse: olha, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele fala mais claramente ainda, dizendo que aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça, eles alcançarão esse reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele ensinou, dizendo que aqueles que são pacificadores, ou seja, aqueles que no momento de guerra, no momento de intrigas, no momento de ódio, no momento de massacre, quer seja físico, quer seja moral, quer seja espiritual, quer seja qualquer tipo de ódio disseminado, a palavra de Deus diz que aqueles que estão ali para pacificar, esses são filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos fala que o reino de Deus é composto por pessoas que usam de misericórdia para com outras pessoas, têm piedade, têm compaixão da miséria do outro. O Senhor Jesus Cristo disse que essas pessoas fazem parte desse reino. Agora, meus queridos irmãos, existe um outro ponto que precisa ser tocado nessa palestra, nessa mensagem, que é muito importante. É que o Senhor Jesus Cristo diz que essas pessoas que anseiam por essa paz, essas pessoas que têm sede e fome por essa justiça, essas pessoas que têm a piedade e que se compadecem da miséria dos outros, essas pessoas que têm amor no seu coração e que transparecem esse amor em atitudes claras, vivas e não apenas teóricas, essas pessoas elas precisam se unir, se juntar, não em uma confraria, mas se juntar pelo simples desejo de nada querer em troca, apenas para fazer transparecer o amor desse Criador para com a sua criatura. E esse amor do Criador revelado ou exercido para com a criatura, que
que seja através do mecanismo que é você, através desse instrumento que sou eu. Então o Senhor Espírito lhe conclama que essas pessoas se unam, juntem-se, para que possam ser luzeiros nesse mundo de trevas. E aí é um outro ponto. Quando essas pessoas que amam o Senhor Deus e que expressam esse amor para com o seu próximo, que expressam esse amor para com o Senhor Jesus, e que expressam esse amor em atitudes, e se reúnem, eles se tornam, eles se focalizam, se transformam em pequenas ilhas de refúgio para as pessoas que estão nas trevas. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? De forma que as pessoas que estão nas trevas, que estão no mundo das trevas, que é um mundo de injustiças, que é um mundo de mentiras, que é um mundo de invejas, que é um mundo de ódio, que é um mundo de dissimulação, que é um mundo de interesses, que é um mundo de barganha, que é um mundo de ódios velados, esses lugares, que esse lugar que é o reino das trevas, e que esse reino das trevas não necessariamente está lá fora dos quatro cantos da igreja, mas está no coração de pessoas. Aí as pessoas que estão inseridas nesse reino das trevas, que sentem-se cansados de tanto ódio, que sentem-se exaustos de tanta falsidade, que sentem-se cansados de tanta injustiça, o direito da justiça sendo tirado da mão de um e colocado na mão de outros apenas por barganha. As pessoas que estão estressadas, cansadas, oprimidas por isso, aí elas olham para aquela luz, aquele outro reino, para aquele povo que se ama, que pratica a justiça, não apenas para consigo, mas que também pratica a justiça para com todos. Aí a palavra de Deus diz que essas pessoas elas são atraídas. É por isso que muita gente imagina que o que acontecia em Atos era um processo proselitista, de que os discípulos saíam querendo arranhar judeus de um lado para o outro, para estar no grupo. Não, a palavra de Deus nos diz claramente. E então, eles amavam-se, eles compartilhavam, eles não tinham necessidade entre eles, pelo contrário, compartilhavam tudo entre si. E então, a partir daí, a palavra de Deus diz que o Senhor ia acrescentando, cada dia, pessoas que iam sendo salvas. Sabe por quê? Porque os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles vivem o reino de Deus onde eles estão. E quando eles estão em comunidade, as trevas se dissipam. O ódio é constrangido pela força do amor. Onde está o reino de Deus, todo sentimento que não faz parte, toda reação que não faz parte desse reino, toda dissimulação que não faz parte desse reino, todo sentimento, todas as energias, todas as energias que são trazidas quando eles entram em contato com esse reino é dissipado, constrangido pelo amor, pela paz e pela justiça. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, pelo contrário, o reino de Deus é o quê? Que o apóstolo Paulo diz: paz, o que mais? Justiça, amor e alegria. É isso mesmo. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele conclama cada um de nós. Escute bem aqui, ouça o que eu estou dizendo. Ele conclama a cada um de nós a não negligenciarmos o conhecimento do que é o reino de Deus e agirmos para que o reino de Deus se expanda no nosso reino. Porque a partir do momento em que nós começarmos a viver o reino de Deus, por vivermos o conteúdo do reino de Deus, as pessoas que estão cansadas de ódios lá fora, elas encontrarão no nosso meio calmaria, pacificação, amor. O Senhor Jesus Cristo, Ele conclama de que os seus discípulos estejam aptos, estejam ansiosos, estejam desejosos de cada vez mais fazer com que o reino de Deus cresça. E o reino de Deus, ele pode crescer até numa reunião de 2 ou 3. Assim como o reino de Deus pode não estar em uma congregação de 1.000, 3.000, 5.000 pessoas que estão ali reunidas apenas por interesses próprios,
que estão reunidas ali apenas por barganhas, que estão reunidas ali apenas para passar um final de semana no seu desfile de vaidades e de modas. O reino de Deus pode não estar em um ambiente numeroso de pessoas que dizem: eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas que não vivem a essência dos conteúdos que são as diretrizes desse reino de Deus. Agora escute bem aqui. Viver em paz, praticando a paz, viver praticando a justiça, viver praticando a misericórdia, viver praticando o amor, a caridade, viver praticando coisas boas. O mundo está cheio de pessoas fazendo isso, e muitos deles não estão inseridos em nenhum tipo de organização religiosa. Mas existe uma grande diferença quando alguém crê que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para perdoar os pecados. É porque a essência das pessoas que amam o Senhor Jesus, eles são perdoados dos pecados, de forma que a partir do momento em que eu sou pacificado diante de Deus, porque o Senhor Deus perdoou todos os meus pecados, eu fico em paz com qualquer pessoa nessa face da terra. E enquanto nós estivermos, ou enquanto nós estamos aqui nesse mundo, vivendo nessa carne, que é pele e osso e carne, muitas pessoas são mais osso do que carne, outros mais carne do que osso. Enquanto eu estiver aqui dentro, eu estarei vivendo nas minhas contradições. Enquanto eu estiver aqui, eu, mesmo desejoso e vivendo com o intuito de querer fazer com que o reino de Deus cresça em mim e que as pessoas que estão ao meu redor possam sentir a essência desse reino de Deus, que é paz, justiça, amor, comunhão, compaixão, misericórdia, vez por outra eu, porque sou pecador, irei magoar o meu irmão. E sabe por que isso acontece no reino de Deus aqui na terra? Porque nós ainda temos esse ranço do pecado. Mas há de ter um lugar onde nenhum mal existirá. Há de ter um lugar em que todo ódio, onde todas as incoerências, onde todas as dissimulações vinhas irão sumir, e nós viveremos em paz, em amor, em comunhão, em perfeição, com comunhão perfeita com Deus e com o Senhor Jesus e com os nossos irmãos. E diante de tudo isso que foi falado nessa noite, meus queridos irmãos, existem duas propostas que eu preciso fazer. A primeira é, escute bem, ouça aqui. A primeira proposta é essa: vamos fazer o reino de Deus crescer no nosso meio. Vamos fazer isso. Vocês que creem no Senhor Jesus, que um dia aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, vamos nos esforçar para fazer com que o reino de Deus cresça em paz, em harmonia, em justiça, em amor entre nós. Vamos tirar tudo que for do império das trevas, que eu falei anteriormente, os ódios, as mentiras, as vaidades. Vamos tirar tudo isso do nosso coração, é do meu coração, é do seu coração, e vamos nos pacificar. A segunda proposta que eu vos faço é a seguinte: você que está aqui no nosso meio e que entendeu essa mensagem aqui do Evangelho puro e simples do Senhor Jesus, e que está cansado, que simplesmente não está totalmente ascético, não sei se essa palavra, mas está totalmente descrente de que ainda possa existir um lugar onde haja amor, justiça e paz. Eu quero dizer que você está sendo convidado a participar e estar conosco, para que nós possamos fazer desse lugar a nossa ilha de descanso em Deus. Você está sendo convidado a estar conosco, para que nós possamos aprender e praticar dia após dia o reino de Deus aqui entre nós agora. Não ficar apenas parado, cantando, louvando e nos iludindo,
mas que enquanto o reino de Deus pleno, sublime, perfeito não chega, nós vamos fazendo o reino de Deus acontecer aqui no nosso meio. Então, se você está cansado de tudo isso que está lá fora e quer um lugar de descanso, venha, esteja com a gente. Existe mais uma outra proposta que eu quero fazer. Essa outra proposta, meus queridos irmãos, é de que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, pedir perdão dos nossos erros, dos nossos pecados. E quando eu falo sobre pecados, muitas pessoas não entendem mais o que é isso. Mas toda vez que eu menti contra o meu irmão, toda vez que eu disseminei o ódio, toda vez que eu disseminei a intriga, toda vez que eu disseminei nas minhas intenções, nas minhas energias passadas, sentimentos, reações que vão contra a essência do reino de Deus, isso é pecado que faz e torna qualquer ser humano o pior demônio que existe, que é o demônio que é capaz de ferir e matar fisicamente e espiritualmente também. Então o Senhor Deus, Ele quer que nós nos arrependamos das nossas agressões contra o reino de Deus e voltemos a Ele e nos reconciliemos com Ele. E diante de tudo isso que foi falado, eu quero pedir que, se você quer viver o reino de Deus aqui na terra, esteja conosco, aprendendo, perdoando, amando, se reconciliando, praticando o reino de Deus. Enquanto nós fazemos isso, nós ansiamos e esperamos por esse lugar, o santo lugar. E eu quero convidar vocês a se colocar em pé, para que possamos novamente cantar essa canção.